Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que todo mundo conhece. Ezequiel 37, versículo 1. Muitas vezes a gente precisa parar um tempo, sabe? Você precisa parar e ouvir a voz de Deus. Tem muitas pessoas que falam, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque você está num estado acelerado, que você não tem tempo para poder orar, para poder jejuar, para poder fazer um devocional. E muitas pessoas falam, mas eu não ouço mais a voz de Deus, Deus não fala comigo. Não é que Deus não fala com você, você quer que Deus fale com você na sua correria. E Deus não é assim. Deus não fala com você na sua correria. Por quê? Porque Deus quer com você um tempo de intimidade, um tempo de comunhão. Ele quer que você pare e converse com Ele. Eu sei que todo mundo aqui tem agenda corrida, o dia corrido, mas o que Deus quer é que você coloque um tempo para Ele na sua agenda. Então, algo poderoso vai acontecer. A Bíblia diz que quando Deus chama Moisés tinha saído do Egito e estava lá 40 anos, mas ele fica mais 40 anos apacentando as ovelhas do sogro dele, Jetro. E a Bíblia diz que no meio de uma sarça, Deus brada o nome de Moisés. Fala, Moisés, Moisés. Só que antes disso, versículos antes fala que Moisés viu uma sarça pegando fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés não foi porque a sarça pegava em fogo, foi porque ela não se consumia. O que você quer dizer com isso? Porque sarça é uma coisa normal de vir no deserto. E como ela é um ramo, ela é uma árvore muito seca, é normal pegar fogo, porque no deserto é muito quente durante o dia. Só que o que chamou a atenção dele foi que ele parou, observou e viu por que ela não se consome. Presta atenção, quando você desacelerar, porque Deus está falando com você todos os dias, porque a Bíblia diz que Moisés apacentou as ovelhas do sogro dele, Jetro, 40 anos. Moisés sempre passava pelo mesmo lugar. E por que ele não viu a mesma coisa? Porque ele desacelerou, observou. Então Deus falou. O interessante é que o que chama a atenção dele é uma sarça pegando fogo. O que eu quero falar para você nessa noite é: eu não sei como você está, mas dê atenção para Deus. Pare um pouco, desacelere e observe o que Ele está falando com você. Porque Ele não vai trazer algo, Ele pode fazer algo sobrenatural na sua vida, e Ele vai fazer, mas Ele quer falar com você através de coisas simples. Através de coisas simples. E o que eu acho mais interessante é que a sarça queimava e não se consumia. O que você quer dizer com isso? Quem que estava no meio da sarça? Quem que estava no meio da sarça? Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Deus estava no meio da... Mas por que a sarça não se consumia? Porque Deus que sustentava a sarça. É Deus que vai entrar dentro de você e vai te sustentar em todas as áreas da sua vida. As pessoas lá fora vão ver o que está acontecendo com ele e o que está acontecendo com ela. Deus entrou na sua causa, e onde Ele entra, Ele que te sustenta. A Bíblia diz: do meio da sarça Deus falou com Moisés. Ei, quando a Bíblia fala do meio, Deus está falando de equilíbrio. Quando Deus for o centro da sua vida, quando Ele estiver no meio da sua vida, todas as coisas vão permanecer em pé, porque é Ele quem vai sustentar você. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. A Bíblia diz também que Deus habita no meio dos louvores. Apocalipse diz que quando João viu Jesus passear no meio de 7 castiçais de ouro, Deus, Ele quer ser o centro da sua vida. E vamos para a pregação, que não tem nada a ver com isso aqui, com Moisés, não tem nada a ver com isso aqui, ó. Mas você precisa entender que Deus, Ele é poderoso o suficiente para fazer mais do que você pensa e imagina. Nesse momento eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu peço que o Israel aumente o pad do teclado, por favor, porque eu necessito nesse momento orar por curas aqui neste lugar. Necessito nesse momento a orar por curas aqui. Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, em Tua presença. Pai, nesse momento nós desligamos do mundo, nós desligamos dos nossos afazeres que ficou lá fora, nós também desligamos dos problemas que ficaram lá fora, nós desligamos nesse momento das angústias que ficaram lá fora, Senhor. E a partir do momento que nós entramos na Tua presença, os céus estão se abrindo sobre nós. Pai, nesse momento eu quero orar por curas aqui, Senhor.
Se tem alguém aqui nessa noite enfermo, com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de diagnóstico, o Senhor, o Espírito que ressuscitou Lázaro dos mortos, mas também o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, cure essa pessoa agora no nome de Jesus. Se não é você, se é algum ente querido, que o sangue de Jesus, que o Espírito Santo possa ir aonde essa pessoa está, e que ela seja tocada agora, e que ela seja curada agora no nome de Jesus, porque nós profetizamos a cura emocional, cura física e intelectual. Pai, no nome de Jesus, eu ministro cura sobre os seus filhos, cura sobre a saúde, cura sobre as emoções, e eu declaro eles curados, sarado, e eu profetizo o Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Se você pode, aplauda o nome do Senhor. Ezequiel 37:1 está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Fala comigo, ruído. Vamos lá, ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. Fala comigo, reboliço. Reboliço. E os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. É uma passagem de um livro que todo mundo conhece. Eu acredito que essa visão, esse cenário que Ezequiel viveu, nós todos conhecemos e é muito pregado por muitas pessoas. Então todo mundo conhece. Às vezes você não teve a oportunidade de ler, mas já ouviu alguém falar sobre, já escutou alguém pregar sobre. Mas essa visão que Deus dá para Ezequiel é uma visão da nação de Israel. Por quê? Porque naquele tempo significava vergonha de Israel. O que eles estavam passando, eles estavam sobre cativo. Eles estavam sobre cativo. Por quê? Porque eles desobedeceram ao Senhor. E veio sobre aquele povo um juízo. Só que o que eu acho interessante é que Deus, ele fala com Ezequiel. Ezequiel, ele pega Ezequiel, mostra para ele essa visão e coloca ele dentro do vale de ossos secos. E no decorrer da história, Deus vai mostrando para ele essa grande visão, e vai dando direção para ele, diretrizes para ele. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que a mão do Senhor, vamos lá comigo para ficar nas minhas palavras, verso 1: veio sobre mim a mão do Senhor. E como que eu sei que a mão do Senhor está sobre mim, Cláudio? Como que eu sei que a mão do Senhor está sobre mim? Porque isso me fez pensar. Falei, mas como que eu sei que é o Senhor que está me guiando? Como que eu sei que é o Senhor que está me movimentando? Primeiramente, você vai em lugares que você não quer ir. A mão do Senhor vai te levar a lugares que você não quer ir, vai te mandar fazer coisas que você não quer, como perdoar o seu irmão, o seu amigo, abençoar alguém. E como que eu sei disso? João capítulo 3, versículo 8.
O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que é nascido do Espírito. Então, por que eu entendo que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel? Primeiramente, porque a Bíblia diz. Mas segundo, porque a Bíblia diz que Deus que coloca Ezequiel lá. Não foi Ezequiel que quis ir. Não foi Ezequiel que quis viver esse cenário. Não foi Ezequiel que pediu para poder estar lá e profetizar sobre aqueles ossos. Em uma outra pregação eu disse que Ezequiel nunca estudou para ser profeta. Ele estudou para ser sacerdote no lugar de seu pai. Mas como a nação de Israel estava morta, Deus não precisava de um sacerdote, precisava de um profeta para poder reviver a nação, para poder levantar aquela multidão de exército. O primeiro passo é saber que a mão do Senhor está sobre mim. Então Ezequiel, ele começa a fazer aquilo que Deus manda. Eu quero que você leia comigo o versículo 4, que está escrito assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos. Quem que disse isso para Ezequiel? Quem que disse isso para Ezequiel? Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Agora presta atenção. Uma grande verdade sobre isso: não foi Ezequiel que quis profetizar. Não foi da vontade de Ezequiel profetizar. Foi Deus que mandou Ezequiel profetizar. Acho que você não entendeu. Eu vou falar de novo. Não foi Ezequiel que quis profetizar. Foi Deus que mandou Ezequiel profetizar. Você precisa entender que toda iniciativa de palavra profética primeiramente não vem do homem, vem de... Então se Deus, irmão, te dá algo e manda você profetizar, simplesmente abre a sua boca e deixa fluir. Porque Deus coloca em você o desejo de profetizar. Deus coloca em você o anseio de profetizar e dizer algo sobre alguém ou sobre outra pessoa. Então quando a gente fala, profetiza sobre o seu irmão, abre a sua boca e fala. Porque Deus vai usar você para falar com alguém. E o interessante é que agora a mensagem começa a ficar boa. A Bíblia diz, profetiza. Então Ezequiel, a Bíblia diz que no verso 7, quando ele vai profetizar, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Fala comigo, houve um ruído. O interessante aqui é que quando Ezequiel vai profetizar, ele começa a profetizar. Houve-se um barulho, um ruído. Eu quero que você levante agora o seu espírito e pegue o que eu vou falar com você. Pelo amor de Deus, segura o que eu vou falar com você. A Bíblia não diz que Ezequiel acabou de profetizar. A Bíblia diz que enquanto Ezequiel profetizava, houve-se um ruído. Meu Deus, o que você quer dizer com isso, Michael? Tem dias que a sua palavra vai chegar depois do culto. Tem dias que a sua palavra vai se cumprir depois de amanhã, vai se cumprir daqui a um mês. Mas a palavra para essa noite é: enquanto você está aqui, Deus está cuidando de alguém na sua casa. Enquanto você está aqui, Deus está operando o sobrenatural. Não vai gastar no culto acabar para o seu milagre chegar. Me ajuda aí. Você precisa entender que tem coisas que vai acontecer, no estalar de dedos. Não é eu, é a palavra. Enquanto ele profetizava, enquanto ele falava. Então quando você chegar numa quinta profética, pelo amor de Deus, começa a falar algo sobre o seu futuro, sobre você, sobre a sua casa. Porque enquanto você profetizava, a Bíblia diz que Jesus pregava e no caminho milagres aconteciam. A Bíblia diz que Jesus ensinava e no caminho milagres aconteciam. No caminho a mulher do fluxo de sangue parou de sangrar. O cego Bartimeu retomou as vistas. A filha de Jairo foi curada no caminho, irmão. A Bíblia diz que Jesus se encontra com 10 leprosos. E Jesus fala, beleza, vai e apresenta o sacerdote. No caminho, eles foram restaurados. A palavra de Deus para você nessa noite é: ei, no caminho, Deus vai fazer algo sobrenatural. Não vai gastar você chegar na sua casa. Não vai gastar. Deus, Ele está indo de encontro a você. Deus está indo de encontro à sua necessidade. Deus está indo de encontro àquilo que você precisa. No caminho Deus vai fazer algo poderoso. Por isso que você não pode parar de desistir. É por isso que você não pode jogar a toalha concernente ao seu casamento.
É por isso que você não pode jogar a toalha concernente aos seus negócios. É por isso que você não pode desistir dos seus filhos. Porque permaneça. Porque no caminho vai acontecer. Eu nem sei porquê, mas voltando em Moisés, a Bíblia diz que a mãe dele, Joquebede, teve ele num momento que não poderia ter filhos, e principalmente homens. Não poderia ter porque seria morto. Joquebede entrega Moisés. Ela guarda durante 3 meses, mas depois não dá. E ela oferta Moisés, joga ele no rio Nilo. Mas sabe o que é interessante disso? É porque 80 anos depois, a oferta que ela ofertou livrou todo mundo da escravidão. Aquilo que ela entregou voltou para cumprir e tirar a necessidade dela, fez ela ser livre novamente. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar com você. E quando eu falo agora não é só de dinheiro, estou falando de mim. Eu não tinha nada para poder oferecer ao Senhor quando eu o conheci, mas eu tinha o meu coração e eu entreguei. E no caminho Ele transformou a minha realidade. No caminho Ele me deu uma esposa. No caminho Ele me deu uma filha maravilhosa. No caminho Ele me deu uma empresa. No caminho Ele me deu funcionários. No caminho Ele me deu amigos. No caminho Ele me deu uma igreja para poder pertencer. No caminho Deus vai transformar toda a sua história. Mas você não pode desistir. Pelo amor de Deus, coloca para mim aqui Isaías 40, versículo 29, se não me engano. Eu preciso falar isso para você que vem no meu espírito agora. Isaías 40, 29, se eu não me engano. Por favor, você não pode parar, você não pode desistir. Deus não fez você para viver de qualquer jeito, não. Tem um versículo 30, por favor. Os jovens cansam e não se fatigam, e os moços de exaustos caem. Versículo 31. Mas os que esperam em quem? Vamos lá, mas os que esperam em quem? Renovarão as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não, caminham e não. Tem outro versículo? Não? Agora presta atenção. Uma coisa extraordinária que tem, porque esse versículo de Isaías, esse capítulo 40, Deus está falando e Ele mesmo responde tudo. A Bíblia está falando que você vai correr, mas você não vai se cansar. A Bíblia está falando que você vai andar, mas não vai se fatigar. E em algum momento você vai voar como asas, como águia. Mas tem um período que você está andando. Mas ela está falando que em outro período você está correndo. Em outro período você está voando. Mas não tem a palavra desistir. Ali não tem a palavra desistir, irmão. Você pode estar cansado, caminha. Você está com mais fôlego, corre. E você está com todo combustível, voa pelo amor de Deus. Mas não para. Não para. Você não pode parar. Você não pode desistir. O seu esposo não desistiu, por isso ele vai alcançar coisas extraordinárias. Ele não parou. Ele acreditou e Deus fez. Porque vocês estão lá por um milagre. Vocês estão sendo sustentados lá por um milagre. E Deus vai fazer coisas grandes. Eu quero visitar Ele um dia. Mas presta atenção, você não pode parar. Está difícil, continua. E todas as vezes que Deus levanta um profeta, eu tenho certeza que você é um profeta do Senhor. É para trazer vida onde tem morte. É para trazer alegria onde tem choro. Tem muitas pessoas que banalizaram o profeta pastor Bruno. Por quê? Porque os profetas só vinham trazer sentença de morte, só vinham apontar pecado. Ei, irmão, se você entender o que significa profeta, o que ele faz, um ofício de profeta, e quem é um profeta, você vai trocar suas lentes e olhar de forma diferente. Tudo bem, na antiga aliança ele trazia palavra de acerto para as pessoas. Davi pecou, e Natan fala: Davi, você pecou, você errou, você matou a mulher de um homem, você pegou ela. Você matou um homem, pegou sua esposa, trouxe para ele, mas Davi rasgou seu coração. Deus trouxe juízo, mas Deus pegou Davi. Beleza, Davi, vamos partir daqui então. Só que o problema é o seguinte: às vezes você já recebeu uma profecia de alguém. Essa profecia te trouxe medo. Essa profecia às vezes deixou você mais retraído. Mas eu vou te falar, irmão, o profeta da nova aliança, ele precisa profetizar com os olhos de Jesus. Ele precisa profetizar com o coração de Jesus. Mas como assim? Vou te explicar.
Quando vê uma mulher pega em adultério nos pés de Jesus. Todo mundo querendo matar, porque a lei mandava matar. Jesus falou, beleza. Quem não tem pecado atire a primeira. Jesus olhou para aquela mulher com o coração dele, não para aquilo que eles estavam falando. Eu não entendi ainda. Me explica de uma forma melhor. Vou te explicar. Um profeta, ele pode até revelar suas dores, mas ele tem que andar com remédio para curar suas feridas. Pessoas que só revelam as suas dores não é profeta. Se profeta não profetizar com o coração e com os olhos de Deus, trazendo para aquela pessoa esperança de um futuro melhor, irmão, se essa pessoa não profetiza com esse olhar de Jesus, com esse olhar de amor, com esse olhar de graça, trazendo uma pessoa que ela não é a melhor versão dela, que o que Deus espera dela é muito maior do que ela vive hoje, essa pessoa não está profetizando com o coração de Jesus. E não me leva a mal, é pessoas que não profetizam com o coração de Jesus, que não profetizam segundo a cruz do Calvário, nesse tempo anula todo o sacrifício de Jesus. E se isso não é um falso profeta, não sei o que é. Se essas pessoas não profetizam com o coração de Jesus, se ele não é um falso profeta, eu não sei o que é. Agora voltando para o texto, e eu preciso finalizar. Eu tenho que parar, eu tenho que correr, tem pouco tempo. Mas a Bíblia vai falar que no meio da palavra profética já teve resultado. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 7, coloca por favor. Então profetizei segundo o que me fora. Enquanto eu profetizava, houve-se um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Agora vem aqui. Agora escuta isso. Tem uma versão que fala que houve um rebuliço. Fala comigo, rebuliço. O que você entende sobre rebuliço? Algo que veio para poder espalhar, não é verdade? Não, passou um furacão que fez um rebuliço, não é verdade? Não espalhou tudo, tirou tudo de ordem. Mas vem aqui, esse rebuliço, isso que Deus fez através da vida do profeta, não foi algo que atrapalhou a vida, não. A Bíblia diz que houve um rebuliço e cada osso se juntou ao seu. Agora eu preciso que você levante suas mãos. Se for para você, você vai pegar. Irmão, se for Deus que estiver atrás desse rebuliço na sua vida, fique em paz, porque no final cada osso vai se juntar ao seu osso. Tudo aquilo que está de desordem na sua vida vai tomar forma, e você vai ver quão grande é o seu Deus. Esse momento que você passa, essa turbulência que você passa, esse rebuliço que você passa, se for Deus na sua vida, lá no final você vai ver que tudo cooperou para o seu bem. E feito esse rebuliço, ei, irmão, Deus não, esse rebuliço não é para bagunçar a sua vida, não. Está doendo, está difícil, não é para colocar as coisas em ordem. E tudo que você vai colocar em ordem na sua vida causa dor, causa choro. Tudo que você vai consertar depois que está errado é mais difícil. Mas Deus está fazendo um rebuliço e está se encaixando. E você precisa entender uma coisa muito interessante, que para se juntar osso ao seu osso, precisa que Deus coloque cartilagem para se juntar osso a osso, porque senão não encaixa. E nessa hora começa a doer, porque para arrumar o seu rebuliço, Deus vai precisar de pessoas. Por isso que a Bíblia diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcançará a misericórdia. Você precisa entender que Deus está por trás do rebuliço da sua vida. Deus está fazendo um rebuliço no meio da sua casa. Deus está fazendo um rebuliço na sua família. Deus está fazendo um rebuliço nos seus negócios. Marquinhos, mas você não sabe. Marco, mas você não sabe. O meu irmão está nas drogas, cara. Você não sabe, meu casamento está por um fio. Meu marido quer ir embora de casa. Minha esposa quer ir embora de casa. Você não sabe, mas... Você não sabe mais, eu já traí minha esposa. Eu já traí meu esposo. Você não sabe porque eu já machuquei o coração dos meus filhos. Você não sabe.
Eu não sei, mas Deus vai fazer. Deus está fazendo um rebuliço, por isso que está mexendo com você, por isso que está mexendo com a sua estrutura, por isso que está te tirando do seu conforto. E Deus vai colocar pessoas para poder te ajudar. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para poder te ajudar, para poder te levantar. O que eu acho interessante é que quando ele profetiza, porque antes de Deus fazer crescer carne, pele, cada osso se juntou ao seu osso. E para osso se juntar ao seu osso, precisa de articulação. Vamos lá para José. José estava na casa de Potifar, certo? E a mulher dele queria deitar com José. Ele não quis. Agora eu vou te entender a articulação. Pra você poder entender a articulação que eu quero falar. E ele estava lá. Só que ele não quis deitar com ela. E ela arruma toda uma cena e fala, tentou abusar de mim, aproveitar de mim. E injustamente José é jogado na pri. Onde que José é jogado? Na onde? Injustamente. Só que na prisão, quem que estava lá na prisão? O copeiro e o padeiro. E José sem entender nada, sem ter feito nada. Porque uma coisa, você ser jogado na prisão por algo que você realmente cometeu, mas outro injustamente. Ele estava lá injustamente, mas lá na prisão tinha o copeiro e o padeiro. Você precisa entender que padeiro faz pão e o copeiro serve vinho. No momento da maior dificuldade de José, Deus estava colocando para ele uma santa ceia, um lugar de comunhão. E mais do que um lugar de comunhão, estava colocando nele articulações. Porque José, para se tornar governador depois da prisão, ele precisava ter acesso a Faraó. E ele revela 2 sonhos de quem? Do padeiro e do copeiro. Ele falou, beleza, daqui 3 dias o Faraó vai te restituir para você poder servir às mesas. Então lembra-te de... O que Deus está fazendo com José? Articulação. Estava dando para ele conexão. Deus estava dando para o José um tipo de passagem para poder chegar a Faraó. Então por mais que doa, Deus está colocando em você articulações. Pessoas que não vão julgar o seu pecado. Pessoas que vai te dar a mão, que vai te levantar. Pessoas que vai orar por você. Pessoas que vai compartilhar com você testemunhos. Pessoas que vai pegar na sua mão quando você estiver caído e vai te levantar. Vai te ajudar a vencer, vai te ajudar a progredir, a correr. Mas você não pode parar. Porque Deus está levantando um grande exército. Ele profetiza e os ossos começam a se juntar. Cada osso ao seu osso. Irmão, vem aqui. Se nessa visão todos os ossos tivesse todos no seu lugar, não seria vale de ossos secos. Seria lugar de esqueleto, porque cada osso estava pertinho do seu. Se é um vale de ossos secos, estava tudo bagunçado, tudo misturado. Por isso que Deus fala, profetiza aos ossos, que cada osso se junte ao seu. O que é isso? Deus está colocando tudo no lugar. Parece que sua vida está bagunçada, não é verdade? Mas está bagunçada, você não vê saída. Mas Deus está colocando tudo no lugar. Deus vai colocar tudo no lugar. E vamos continuando. Acho que hoje tem mais 5 minutos, dá para finalizar. E uma coisa interessante é no versículo 2. Coloca o versículo 2 para nós. Ezequiel 37:2. Portanto profetize e diz-lhe assim: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos... Outra versão, por favor. Outra versão, por favor. Acho que eu vou ler da minha aqui. Mais rápido. E me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus coloca Ezequiel no meio do vale. Só que a Bíblia está dizendo para nós no versículo 2 que fez Ezequiel andar ao redor deles. Presta atenção, vamos conjecturar. Se Deus coloca Ezequiel no meio do vale, por que Deus não faz Ezequiel andar no meio do vale? Se Ezequiel está no meio do vale,
por que Deus não faz ele andar no meio, faz ele andar ao redor? Escuta isso. Escuta isso. Deus tira Ezequiel do meio e fala: Ezequiel, ande ao redor. Mas a primeira coisa interessante que eu aprendo nesse versículo é que o Deus que te colocou no meio do vale é o Deus também que vai te sentar no meio do vale. Ninguém gosta de passar por vale, ninguém gosta de passar por deserto. Mas se Deus está te guiando e te colocando, é porque Ele vai te sustentar, é porque Ele vai te fortalecer, é porque Ele vai te levantar. Porque Deus sustenta tudo aquilo que Ele aponta o caminho. Deus sustenta tudo aquilo que Ele cria. Deus sustenta tudo aquilo que quando a pessoa abre o coração. Deus tem me sustentado até hoje. E se eu te contar os meus testemunhos, há coisas extraordinárias que Deus fez. O meu negócio é um milagre. Mas presta atenção. Mas Deus não faz isso aqui andar no meio do vale. Agora, vamos conjecturar comigo. Ele está subindo porque é para acabar, você está entendendo, né? Eu já vou acabar para subir. Senão eu fico até meia-noite. E a Bíblia diz que ele andou ao redor do vale. Mas por que Ezequiel não podia andar no meio? Vamos conjecturar agora. Imagina Ezequiel falando com Deus: Deus, mas já que esses ossos estão sequíssimos, o que tem a ver eu andar no meio deles? Aí Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, se você andar no meio deles, pode correr risco de você pisar em algum e quebrar. Mas o que tem? Não, Ezequiel, antes de ser um osso, já foi um general. Antes de ser um osso, já foi um arqueiro. Antes de ser um osso, já foi um guerreiro. Vamos traduzir. Vamos traduzir. Antes, às vezes, de alguém julgar a sua história, porque eu não sei onde você parou, se você está fraco. Quem sabe você já foi uma mulher de mais oração? Quem sabe você já foi um homem de mais oração, de mais entrega, de mais jejum, de mais leitura da palavra, que pregava para todo mundo, mas no caminho foi se esfriando. No caminho as distrações foi te roubando de Deus. No caminho as dúvidas foi afastando você do Criador. Até que chegou um momento que você já não tem mais força. Está igual esse vale. Mas nessa noite Deus está falando para você: é osso, mas já foi alguém que sempre amou a minha presença. Está no estágio de osso, mas já foi alguém que já adorou. Quantas vezes você já acertou antes de cair? Todo mundo erra, eu já errei muitas vezes e provavelmente vou errar. Mas quantos passos você deu até cair? Quantos passos você deu até errar? Quantos passos já foi? Deus não te descarta. O que eu acho interessante da parábola do filho pródigo é que ele vai embora, ele perde tudo, né? E ele chega no estágio que ele lembra: cara, até os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome. E ele lembra: na casa do meu pai. Nesse estágio ele já tinha perdido. Nesse estágio ele já tinha perdido. Vamos lá, nesse estágio o filho pródigo já tinha perdido. Ele não perdeu tudo, porque ele sabia o caminho de volta para a casa do pai. Ele perdeu dinheiro, bens, carros, perdeu amigos. Amigos assim, né? O que ele perdeu foi bem material, mas ele não perdeu o caminho de volta de casa. E a Bíblia diz que ele começa a criar um texto na sua cabeça: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para lá e eu vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos seus trabalhadores. E ele começa a criar esse discurso na cabeça dele. E ele chega lá e o pai o abraça, o beija. E o pai dá para ele novas vestimentas. Dá para ele uma veste. Dá para ele sandálias. E dá para ele um anel. Simone, você que gosta. Anel significa autoridade. Mas vem aqui. O anel que cabe no meu dedo não cabe no dedo do Danilo. O anel que cabe no meu dedo não cabe no dedo do Thales. Porque é coisa particular. Agora vem aqui, se o pai dá ele um anel de volta,
que quer dizer isso? Quer dizer que quando ele foi embora, o pai dele guardou o anel que era dele. Porque o que é seu não cabe no dedo de ninguém. O que é seu não cabe no dedo de ninguém. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o pai sempre te esperou de volta desde o dia que você saiu. A raiva do diabo é porque ele sabe que pode tirar às vezes dinheiro da sua conta, colocar problemas no seu casamento, colocar dificuldades de romper, de crescer, colocar frustrações. Mas ele sabe que você sabe o caminho de volta para a presença do seu pai. Ele sabe que você nunca vai esquecer o caminho. Ele sabe que sempre que colocou um empecilho em você, e você lembrar: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho um Deus, eu tenho um Espírito que imprime em mim a vontade do pai. E quando eu cair, eu lembrar da onde que eu vivia feliz, debaixo da casa do pai. Você vai levantar, vai erguer os seus olhos, e o pai vai te receber mais uma vez. Fique de pé no seu lugar. E Deus fala com Ezequiel: profetiza, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, profetiza e traga vida para eles, Ezequiel. Profetiza sobre eles. E aqui eu encerro minha mensagem. O versículo 37, capítulo 37, versículo 2 diz: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. A Bíblia está dizendo que os ossos estavam sobre a face do vale. O que você quer dizer com isso? Se você for pegar a tradução, sob, só sob significa embaixo, sobre, em cima. Então ele estava em cima da terra. Fala comigo, ele estava em cima da. Fala, estava em cima da. Mas vem aqui. Por que você acha que Deus levanta um profeta e coloca ele para passear ao redor do vale e começa a profetizar? Porque mesmo que estava morto, mesmo que os ossos já estavam sequíssimos, Deus não deixou ninguém jogar uma pá de terra sobre eles.